Salve família vascaína, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Hoje temos muita coisa pra falar, então já chega fortalecendo com aquele like maroto porque a informação aqui é quente. A semana promete ser intensa, afinal... Estamos na reta final de preparação para a estreia no Campeonato Brasileiro, que acontece no próximo domingo, dia 30 de março, em São Januário contra o Santos. O técnico Fábio Carille e sua comissão estão focados em deixar o time pronto, e um dos grandes pontos de atenção é a parte física dos jogadores. O Vasco já sofreu com algumas lesões musculares neste começo de temporada, como foi o caso de Felipe Coutinho, Paulo Henrique e João Vitor. Então a ideia é minimizar esse tipo de problema e chegar voando para o Brasileirão, a Copa do Brasil e a Sul-Americana, que já tem data marcada para a estreia. Inclusive, falando em Sul-Americana, a fase de grupos já está definida e o Vasco caiu no grupo G, que conta com Lanús, Argentina, Puerto Cabelo, Venezuela e Melgar, Peru. Não é um grupo fácil, mas o Gigante da Colina tem totais condições de brigar pelo primeiro lugar e avançar de fase com moral. O Vasco estreia fora de casa contra o Melgar na altitude peruana e depois faz 2 jogos seguidos em São Januário, o que pode ser um grande trunfo para conquistar pontos importantes logo no início da competição. Agora bora falar sobre mercado da bola, porque a torcida vascaína foi pega de surpresa com um nome que pode pintar no elenco. Estamos falando de Daverson, o atacante do Atlético Mineiro que já recebeu proposta do Fortaleza, mas agora o Vasco surge como um possível interessado. Segundo informações, o clube fez uma consulta inicial para entender as condições do negócio e isso já teria animado o jogador que nunca escondeu seu amor pelo Cruz Maltino. Daverson é vascaíno declarado e já manifestou publicamente o sonho de vestir a camisa do Vasco. Então a chance dele querer fazer esse esforço para vir é real? Agora resta saber se a diretoria vai oficializar uma proposta e entrar nessa briga com o Fortaleza para contratá-lo antes do fechamento da janela, que acontece no dia 12 de abril. Além de um centroavante, o Vasco segue no mercado em busca de um lateral esquerdo e um volante. Já houve consultas a clubes de São Paulo e Minas Gerais e a expectativa é de que essa semana tenhamos novidades sobre reforços. O objetivo da diretoria é fechar essas contratações rapidamente para dar mais opções ao Carille, antes que a temporada aperte ainda mais. E voltando a falar da preparação, o Vasco fez um amistoso contra o Maricá no último sábado, vencendo por 4-2, e a tendência é que mais um jogo-treino aconteça nesta sexta ou sábado, para ajustar os últimos detalhes antes da estreia oficial no Brasileirão. O foco é testar novas formações e deixar o time pronto para encarar essa maratona de jogos que inclui o confronto contra o Santos no fim de semana e logo na sequência a estreia na Sul-Americana no dia 2 de abril. Falando um pouco mais sobre os adversários da Sul-Americana, o Lanús é um time tradicional da Argentina que já venceu a competição e costuma ser um adversário complicado. O Melgar do Peru joga na altitude e pode ser um desafio extra, enquanto o Puerto Cabelo da Venezuela é uma equipe mais modesta, mas que não pode ser subestimada. Para avançar, o Vasco precisa terminar em primeiro lugar do grupo, já que apenas o líder avança direto para as oitavas de final. O segundo colocado ainda pode ir para o mata-mata, mas terá que passar por um confronto extra contra uma equipe eliminada da Libertadores. Ou seja, todo jogo será uma decisão e a equipe precisa entrar com mentalidade vencedora desde o primeiro minuto. O torcedor vascaíno quer ver o time disputando títulos e voltando ao cenário internacional com força total, e essa Sul-Americana pode ser uma grande oportunidade para isso. Então, rapaziada, a temporada está só começando e o Vasco vai precisar do apoio da torcida em peso. Já marca no calendário os dias dos jogos, se prepara para acompanhar tudo e segue ligado aqui no canal para não perder nenhuma novidade. Deixa o like, se inscreve e ativa o sininho porque vem muita informação quente por aí. Tamo junto e vamos Vasco! Agora, rapaziada, bora aprofundar um pouco mais sobre como o Vasco deve encarar essa fase de grupos da Sul-Americana e os desafios que vêm pela frente. A tabela já foi definida e o Gigante começa sua caminhada fora de casa contra o Melgar, que, como falamos antes, joga na altitude e pode ser um adversário traiçoeiro. É um jogo complicado, mas um bom resultado logo de cara pode dar moral para o restante da fase de grupos.
Depois o Vasco tem 2 partidas seguidas em São Januário contra Puerto Cabello e Lanús, e essa é a grande oportunidade para somar 6 pontos e encaminhar a classificação. Jogar diante da torcida é um diferencial enorme, e se o time souber, aproveitar isso pode abrir vantagem na disputa pela liderança do grupo. Na reta final da fase de grupos, o Vasco joga fora contra o Puerto Cabello, volta para encarar o Lanús na Argentina e fecha em casa contra o Melgar. Ou seja, o planejamento precisa ser muito bem feito, principalmente porque a maratona de jogos vai ser intensa. Além da Sul-Americana, o time estará disputando o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil ao mesmo tempo. E isso exige elenco forte, preparo físico, em dia e inteligência na hora de rodar o time. O técnico Fábio Carille sabe que um dos maiores desafios da temporada será manter o elenco competitivo em todas as frentes. O Vasco quer fazer uma campanha segura no Brasileirão, evitar qualquer tipo de susto e, se possível, brigar por uma vaga em torneios internacionais para 2026. Já na Copa do Brasil, o objetivo é ir o mais longe possível, já que a competição oferece uma das melhores premiações do futebol brasileiro. E claro, na Sul-Americana a missão é clara: passar de fase e sonhar com o título. Falando em elenco, as lesões são um ponto de preocupação e é por isso que a preparação física vem sendo tão enfatizada. O Vasco já sofreu no início da temporada com problemas musculares de Felipe Coutinho, Paulo Henrique e João Vitor, e o clube não pode se dar ao luxo de perder jogadores importantes em um ano tão exigente. A recuperação do Coutinho vem sendo monitorada de perto e existe a expectativa de que ele possa estar à disposição na estreia contra o Santos. E a questão do mercado da bola continua sendo um dos assuntos mais comentados pela torcida. Como falamos, o nome de Daverson surgiu como uma possibilidade real, e agora a grande dúvida é: o Vasco vai formalizar uma proposta ou não? O jogador, que atualmente está no Atlético Mineiro, já tem uma oferta do Fortaleza, mas a chance de jogar no Clube do Coração pode pesar na decisão. Com 33 anos, Daverson ainda tem lenha para queimar e poderia ser um reforço de peso para o ataque cruz-maltino. Além dele, o Vasco segue de olho em um lateral esquerdo e um volante, e a expectativa é de que novidades apareçam ainda nesta semana. O torcedor vascaíno está ansioso para ver o time em campo e entender o que esperar desta temporada. A cobrança será grande, mas também há esperança de um ano positivo. O clube está em processo de reconstrução e cada passo dado precisa ser sólido e bem planejado. Então, rapaziada, segura a ansiedade, porque vem muita emoção pela frente. Agora eu quero saber de vocês qual a sua expectativa para o Vasco na Sul-Americana. O time tem condições de brigar pelo título? O Daverson seria um bom reforço para o ataque? Comenta aqui embaixo. Deixa o like e se inscreve no canal para seguir acompanhando tudo sobre o Gigante da Colina. Tamo junto e vamos Vasco! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar. Nos bastidores do futebol brasileiro, o nome de Diego Godin vem ganhando força a cada dia, especialmente no Vasco da Gama. O gigante carioca, em busca de reforços de peso para a temporada, encontrou no ex-zagueiro da seleção uruguaia uma possível chave para solidificar sua defesa. A ideia de trazer o experiente defensor, que já foi capitão de sua seleção e um dos pilares da histórica defesa do Atlético de Madrid, está começando a se tornar mais do que um simples rumor. Com passagens vitoriosas por clubes como Cerro, Nacional, Villarreal e principalmente Atlético de Madrid, Godin possui uma bagagem invejável. Campeão da Copa América e com 4 Copas do Mundo no currículo, ele é um dos maiores ícones da história do futebol uruguaio. No entanto, apesar de seu status internacional, a última fase da carreira de Godin não foi isenta de desafios, com sua passagem pelo Atlético Mineiro e pelo Vélez Sarsfield, marcadas por altos e baixos. Mesmo assim, sua experiência continua sendo um ativo altamente valorizado, e o Vasco, ávido por um reforço de peso, vê nele a resposta para um setor defensivo que precisa de estabilidade e liderança. A proposta cruz-maltina vai além da simples contratação de um nome sonante. O Vasco busca alguém capaz de agregar mais do que qualidade técnica à zaga. Godin
com sua visão de jogo apurada e presença marcante em campo, seria um líder natural dentro e fora das quatro linhas. Sua habilidade de comandar o setor defensivo e organizar a equipe pode ser crucial para um time que pretende alçar voos mais altos na Série A do Campeonato Brasileiro. Entretanto, o caminho para concretizar essa negociação não é simples. A condição física de Godin, que já não é a mesma de seus anos de glória no Atlético de Madrid, gera dúvidas sobre sua capacidade de adaptação ao ritmo acelerado do futebol brasileiro. Além disso, sua experiência recente, onde teve dificuldades para se firmar no Atlético Mineiro, é um fator que pesa na balança. Porém, no Vasco, onde a necessidade de uma liderança forte e de um zagueiro experiente é evidente, a aposta em Godin pode ser um movimento certeiro. Com o futuro de Godin ainda em aberto após sua aposentadoria do Vélez Sarsfield, o Vasco tenta não só convencer o jogador de sua relevância para o projeto, mas também garantir que ele tenha motivação para continuar no mais alto nível. A torcida cruzmaltina, que já sonha com essa possível contratação, aguarda ansiosa por um desfecho que, se positivo, pode marcar o retorno de um dos maiores defensores da história do futebol mundial ao Brasil? A pergunta que fica é: será que Godin aceitará o desafio e ajudará o Vasco a escrever um novo capítulo em sua história? O tempo dirá. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.